no meu tempo, né, que eu trabalho minha atuação como professor de educação especial, uma das coisas que a gente sempre estuda, e a gente vê muito, e eu tenho até uma, eu falo que eu não falo uma missão, mas é algo que às vezes porque assim, quando eu chamo uma família na escola, é porque eu tenho que levantar algo que não tá bem com a criança. Então, muitas vezes é tirar o chão da família, porque a família, vocês como mães, sabem que nós, pais, sempre queremos ouvir, sempre ouvir coisas positivas de nossos filhos. E às vezes, quando eu chamo os pais, é para estar notificando alguma coisa que nós estamos percebendo de diferente na criança, até para abrir uma investigação, uma avaliação. E algo que sempre acontece, daí vocês vão dizer que vocês também passaram por isso, é que quando vocês, como que foi, até que você falou, você sentiu, mas se foi na escola, se foi onde que veio mesmo, mas assim, mas quando vocês começaram a, a saber mesmo, olha, meu filho possivelmente pode ter TEA, ou foi diagnosticado, o momento do luto existe mesmo? Vocês passaram por esse momento? Porque até nós vemos muitas famílias assim, que a gente espera o ideal, só que daí vem um filho com Alguma condição. alguma condição diferente naquele momento. Então assim, como que é? Vocês vivenciaram esse luto? Esse luto realmente existe? Vocês como Olha, mães? eu falo por mim, Júlio, como eu já estava no start, né, observando o Marquinhos, vendo as características dele, eu não tive a sensação do luto. Na verdade, para mim, quando o diagnóstico definitivo ele veio até a mim, eu senti um alívio, porque foi a partir daquele momento que eu pude buscar o tratamento adequado para o meu filho. Então, assim, o diagnóstico veio como um alívio para mim, né? Porque não, agora eu tenho um diagnóstico, eu vou buscar o tratamento adequado para o meu filho. Sim. Porque eu já estava naquele start, né? Eu vinha muito falando pro meu marido, que o meu marido ele tava assim, eu acreditando, mas o meu marido tinha esperança. E dói você ver. Sim. Porque eu acho que assim, que para ele foi sofrido, né? Mas eu vinha trabalhando isso nele, falou, Marcos, né? A gente tá observando, eu vejo que ele é diferente, ele tem algumas características diferentes, né? Só que assim, pra mim o laudo veio de um jeito, o diagnóstico veio de um jeito, pro meu marido veio de outro. Né? Ele tinha ainda aquela, nossa, mas será que, né, que é mesmo? Ele tinha ainda aquela esperança de não ser. Né? Eu tive que ir trabalhando mais isso nele. Agora, com relação a mim, eu não tive aquele sentimento de luto. Pra mim, na verdade, foi um alívio. Porque aí eu pude buscar o tratamento adequado pro meu filho. Falou, não, agora eu não posso me desfazer. Eu vou ter que juntar aqueles cacos e falar, não, eu vou ter que lutar, eu vou ter que ir atrás, né? Quantos aninhos mesmo? O Marcos, ele foi diagnosticado mesmo próximo dos 3 anos. 3 anos. Mas ele também já vinha em segmento de tratamento desde 1 ano e meio. Né? Então, assim, como eu percebi cedo, então ele teve essa, né? Mas, assim, depois do diagnóstico dele, ele falou, não, eu não posso, né, me abater, eu vou ter que ser forte pelo meu marido e pelo meu filho, né? Juntar aqueles cacos e me reconstruir atrás, né? E lutar por um tratamento adequado, batalhar por uma condição melhor, né? Dele se desenvolver. Então, assim, ao mesmo tempo que veio aquela tristeza, veio aquela vontade de lutar para ele ter um tratamento adequado, né? Dentro da condição dele. No nosso caso, a primeira vez que a gente ouviu, né, de uma profissional, não foi nem do médico, foi de um psicólogo, que ele já tinha passado por diversos terapeutas. Ele veio de uma hipótese, dessa hipótese, né, foi se criando ali as avaliações, foi se desenvolvendo as avaliações até fechar, próximo aos 4 anos, quando teve o laudo fechado mesmo. Mas em relação ao luto, num primeiro momento, eu até costumo dizer assim, não foi o luto por mim e por aceitar. Foi o luto de receio e de medo do lá fora, né? Da sociedade, de como a sociedade vê o autismo, de como que a sociedade ia ver o André na sua diferença, na sua diversidade, na sua forma. Então, foi nesse sentido o luto, não foi nem o luto em relação ao autismo do André.
e ao nosso filho. Então, mas foi assim, eu acho que eu vivo muito isso hoje, ainda. Não é o luto por ele, mas é pela sociedade como um todo, né? Porque por mais que a gente fale, que a gente busque, que a gente leve informação, leva conhecimento, converse, debate, sempre tem uma lacuna que a gente precisa preencher. Então, às vezes eu me pego e falo, nossa, o que eu tenho que preencher hoje? Né? Com quem que eu tenho que conversar hoje para dizer que o autismo existe, tá tudo bem e que a gente precisa, é só entender. A gente precisa respeitar. Então, eu vivi o luto dessa forma. Não vivi o luto em relação ao André. Tanto que a psicóloga, quando falou pra gente assim, olha, seu filho é autista. E ela falou, você vai pra terapia, vai seu marido pra terapia, vai o outro filho pra terapia, vai a família inteira pra terapia. Eu tive alta no primeiro dia. Ela falou, não, você não tem necessidade da terapia em relação ao André. Não tem necessidade, mas eu vivo constantemente esse luto pelo outro não entender, muitas vezes. Então, isso faz parte de mim. Sim. Então, acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Quando fala lute como uma mãe, né? Sim. É sair do luto e pra luta. Pra luta. Né? É buscar mesmo os espaços de fala, e eu não vou me cansar disso, e não vou me cansar de falar que eu quero que num momento que o Marquinho fale por ele, que o André fale por ele, que ele se coloque. Então esse preenchimento que a gente vai buscando aí nos vazios, né? Entendi. Nos vazios da sociedade. Que legal. E durante esse processo, né, depois que vocês descobriram e tudo mais, aí começou todo um processo, né? Vocês começaram a trabalhar de uma forma diferente, atuar de uma forma diferente com eles, porque requeriam um cuidado melhor ou maior com relação àquilo. Quais foram o período, ou o que vocês viram de maior obstáculo nessa nova fase, nessa adaptação? Obstáculo sempre tem. Sim. Sempre tem. É que cada fase vai mudando, né? Cada fase é uma mudança diferente, Sim. não é? Então hoje a gente colhe, eu falo que dentro da nossa dinâmica familiar, na dinâmica terapêutica do André, a gente colhe frutos do processo dele de desenvolvimento, né? Ele era uma criança que tinha 5 dias de terapia por semana, hoje ele tem 3. Olha que legal. Então, eu falo que eu não sou guerreira, ele é. Eu falo que eu não gosto de falar que eu sou guerreira, não sou, não, ele é, porque não é fácil uma criança, não é, de 1 ano e 8 meses até quase 9, passar 5 dias em terapia. Sim. E 3 horas, às vezes, 1h30 por dia, é desgastante. Então, antes, né, de ser autista, ele também é uma criança. Sim. Então, que precisa brincar, aprender a brincar, a ser valorizado o que ele gosta. Então, a gente tem que ter esse olhar também, sim, né, Natália? Sim. Que é importante dentro desse processo. Eu vejo as conquistas. Sempre uma fase é difícil mais do que a outra. A gente, né, na antroposofia fala do Rubicão, ele tá chegando nos 9 anos. É uma fase dificílima. Que ele já se coloca como André e ele não acho que não é tão criança mais, e eu acabo sendo super protetora, sabe? E ele fala na escola, mamãe, pode ir embora, não precisa ficar na minha fila, da fila até minha professora chegar, ele fala pra mim. Então isso é uma conquista dele, claro, não é? Então a gente viveu muitos desafios aí, e sempre um puxando o outro, e essa é a dinâmica da vida, isso a gente tem que ter em mente, né?